No vídeo de hoje vamos falar do MCCI11, o fundo de papéis da Mauá Capital, que possui indexação principalmente pelo IPCA. Confira nesta análise os números desse fundo e de outros comparados com os números de outros fundos similares. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos começar pelo portfólio do fundo, com as principais posições em CRIs. A maior posição é o WT Morumbi, responde por 15% do patrimônio total. O CRI possui indexação por IPCA mais 6%, lastreado no contrato de compra e venda do prédio de 35 mil metros quadrados. Trata-se de um AAA na Avenida Nações Unidas. O CB2 possui IPCA mais 7% e tem como garantia 6 galpões logísticos de um fundo de investimentos, LTV de 60%. O CB3 possui a mesma garantia anterior, mas está indexado a IPCA mais 6%. Somando as duas participações e mais uma terceira que o fundo possui, tendo a mesma garantia, chegamos a 16,3% do patrimônio líquido do MCCI 11, passando a ser, portanto, a maior posição individual do fundo. O CRI Newport tem como lastro o CD da Ipera, em Goiânia, com 76 mil metros quadrados de área bruta locável, indexado a IPCA mais 5,6%. O CRI Superfrio possui como garantias 2 galpões, sendo um em Barueri e outro em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Está indexado a IPCA mais 7%. O LOG 2 tem como garantia um galpão logístico em Mauá, São Paulo, com IPCA mais 7,2%. O renda residencial está indexado a IPCA mais 6,5%. Tem como garantia unidades residenciais na cidade de São Paulo. O CRI Green Towers possui como garantia a alienação das cotas do FII, que possui 15% da laje corporativa do edifício Green Towers em Brasília. Está indexado por IGPM mais 4,75. E por fim, entre as posições mais relevantes, temos o Plaza Iguatemi, com a garantia de 5 andares de laje corporativa em edifício na Faria Lima, indexado por IPCA mais 7,25%. Neste resumo, vemos que 79% do patrimônio líquido do fundo está na categoria de CRI. A maior parte, 71% desse total, está indexado ao IPCA, 8% ao CDI e 3% ao IGPM. Em termos de setores, se destacam o logístico e o comercial. 73% do total das garantias estão no estado de São Paulo. Temos 13% de fundos imobiliários no portfólio do MCCI 11 ainda, mas com uma posição bastante relevante do MCHY11, um fundo de papel high yield da própria Mauá Capital, e que tem apresentado dividendos na casa de 15,4%. Abrindo o resultado do MCCI 11, vemos que de 16 milhões de receita total, 7 milhões vem somente de juros e prêmio dos CRIs. 3 milhões e meio vem da correção dos CRIs e uma parcela menor dos ganhos de capital. Mas essas parcelas podem variar bastante no mês a mês. Mas mesmo assim, o fundo busca amortecer essa variação de forma a manter a distribuição estável. Nesse gráfico podemos perceber o nível de estabilidade e distribuição do fundo, que aliás tem sido crescente desde 2020. Nesse histórico, vemos o rendimento do fundo comparado com o CDI. Mesmo com a queda durante a pandemia, seu resultado tem sido superior ao IFIX e ao CDI no mesmo período. Já o volume de negociação, apesar de uma pequena queda nos últimos meses, tem ficado em 3,3 milhões, o que é um bom nível de liquidez para um fundo imobiliário.
Vamos agora comparar o MCCI 11 com outros fundos de papéis da Bolsa, de patrimônio líquido similar ao dele. Em termos de dividend yield, ele é o segundo pior desse grupo, ficando somente acima do HGCR11. Trata-se de um fundo mais valorizado da lista no momento, como podemos ver pela relação preço por valor patrimonial, sendo um ponto de atenção para quem pretende investir em MCCI 11 por agora. O crescimento do dividend yield tem sido o destaque do fundo, sendo o maior desse grupo, com bons 26% de crescimento. Em termos de liquidez, os valores são bons e medianos em comparação a outros fundos da tabela. O número de cotistas e percentual em caixa também ocupam uma posição intermediária no grupo. Comparando agora o histórico de investimentos, quem investiu há 1 ou 2 anos perdeu um pouco mais de 3% nos valores das cotas, mas com os dividendos recebidos, o investimento praticamente empatou com a inflação. No gráfico de valor da cota, vemos que a gente tem uma variação relevante no início da pandemia, mas no restante do período podemos dizer que a cota do fundo oscilou bem pouco aí. Atualmente, o fundo está sendo negociado 3% acima do seu valor patrimonial. E finalmente vamos ver os pontos positivos e negativos para investimento no MCCI 11. Do lado positivo, apesar das variações de resultado, o fundo consegue manter boa estabilidade de rendimentos e valores de dividendos crescentes. É um fundo que possui uma boa liquidez e tem uma maior participação no setor logístico, que foi aí mais resiliente, principalmente aí na crise sanitária que a gente teve recentemente. Do lado negativo, é um fundo com grande indexação ao IPCA, portanto, reduz o rendimento com esse cenário que a gente teve nos últimos meses de deflação, apesar que, como todo brasileiro, o cenário de deflação não deve ser seu cenário base, né? Então, há de se esperar aí que a gente possa ter aí o retorno da inflação em breve aí no Brasil. O dividend yield baixo e a relação preço por valor patrimonial alto em comparação com outros fundos de porte semelhante da Bolsa e da mesma categoria. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.